paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja tocando a sua vida, ministrando o seu coração. Um privilégio poder celebrar com você a palavra de Deus, e nós estamos nesse mês de maio falando sobre Noé. É o personagem do mês que nós separamos para estudar, ver a sua história, a forma como interagiu com Deus e Deus interagiu com ele, para que a gente aprenda, para que possamos extrair lições para a nossa vida diária também. E no capítulo 8 está escrito assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. O dilúvio, uma história conhecida, lenda para alguns, porém muito viva para quem crê nas Sagradas Escrituras e pode também ver e contemplar os vestígios até hoje determinados por esse grande evento. E o Noé ficou com a sua família, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras e todos os animais que o Senhor lhe mandou que colocasse na arca. Ficou dentro da arca por 1 ano e 17 dias. 7 dias ele estava se organizando e a palavra diz que o Senhor fechou a porta da arca por fora e o dilúvio durou desde o seu início até a sua finalização, até que ele saiu da arca, 1 ano e 10 dias. Foi todo o período que o Noé ficou na arca. E a palavra é clara em dizer, aqui no texto que eu li com você, que lembrou-se Deus de Noé. E você pode pensar assim, lendo tão simplesmente o que está escrito. Então Deus havia esquecido? O formato de tradução para o português escreve, e lembrou-se Deus de Noé. Porém, na língua original, o hebraico diz, não se esqueceu Deus de Noé. Parece ser a mesma expressão, mas nos sugere uma coisa um pouco diferente, porque lendo comumente a escritura e o texto, a gente poderia pensar, então Deus se esqueceu de alguém para se lembrar, Deus é como homem. Não. É a forma de tradução, a forma como foi traduzida. Deus não se esqueceu de Noé e então completou a obra que ele começou a fazer, que ele mesmo propôs a Noé. E eu gostaria de conversar com você hoje sobre esse assunto, porque não é tão difícil ouvir pessoas dizerem assim, poxa vida que eu estou vivendo, parece que Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve minha oração, Deus não me responde, Deus não fala comigo, eu não sinto Deus falar comigo. Nós temos de quando em vez falado sobre esse assunto tão importante do nosso relacionamento com Deus. O problema todo não é que Deus não fale, Ele continua falando. É que às vezes, ou na maioria das vezes, nós nos fechamos a Ele, tomamos decisões as mais variadas na nossa vida por conta própria e queremos que o relacionamento com Deus continue da mesma forma. Atingimos a sensibilidade divina com a nossa negação à sua palavra, com a nossa recusa em negarmos a nós mesmos para seguirmos Jesus, e nós queremos, como ser humano, porque muitos de nós levamos a vida assim, não nos importamos com pessoas e com relacionamentos, e só nos ocupamos a eles quando de alguma forma precisamos de resultados daquele relacionamento, ou precisamos daquela pessoa, ou nos lembramos de algum relacionamento perdido ou deixado de cultivar lá diante do caixão do enterramento. Essa palavra é forte, porém verdadeira. Aí vai chorar as lágrimas lá de alguém que se poderia ter relacionamento a vida toda e não se teve. Enfim, só que com Deus isso não vale. Ou nós nos relacionamos ou não nos relacionamos. Busca-se Deus na hora que tem as suas dores e as suas dificuldades, como se Deus fosse um mecanismo de solução. Na verdade é exatamente isso. Lembra-se de Deus ou se fala o nome de Deus quando está em apuros,
como se Deus fosse um macaco chave de roda para trocar um estepe que furou durante a viagem, durante todo o percurso, nem se lembra do macaco da chave de roda. Mas quando há um problema, não é assim que acontece? Então Deus não é macaco nem chave de roda. Deus é um ser presente, que interage conosco, que se doa a nós, que se expõe a nós, mas que conhece o coração, a mente, as intenções, enfim. As pessoas com as quais lidamos durante o dia têm muita dificuldade de ter essa percepção, a não ser ao longo de um tempo, diante de algumas realidades do convívio. Mas Deus consegue olhar o coração. E às vezes nós falamos, ou alguém possa falar, poxa, parece que Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém, é a pessoa que abandona Deus. Não se lembra dele, não se ocupa com ele, não se relaciona com ele. Mas nas horas aflitivas da vida quer um Deus presente, quer um socorro bem presente na angústia, tão razoável e prático até crentes falarem isso. Deus é o socorro bem presente na angústia. Onde estava Deus no meu sofrimento? Facinho, né? Onde estava Deus no meu sofrimento? É como um parente que você deixa distante, não quer nem saber dele, e você quer que na hora que você esteja aflito, ele saia de lá para vir aqui. Compareça com soluções. Como se Deus fosse uma ferramenta de ajustes na hora que a gente precisa, na hora que está tudo razoável. A gente quer que Deus esteja presente, não obstante ao fato de estarmos ausentes a Ele. Deus é um ser pessoal, Deus é uma pessoa que se comunica, que interage conosco. Então é preciso que a gente entenda isso. Não há relacionamento perfeito sem que ambas as partes se conheçam. E falando de Deus, Ele é um ser que se dá ao conhecimento, Ele é um ser pessoal, de novo falo, Ele é um ser de relacionamento, não é alguém, como eu disse, não é um macaco nem chave de roda. Talvez seja um bom título para essa mensagem. Deus não é macaco nem chave de roda, para nos quebrar o galho, para ajustar coisas na nossa vida, só na hora que a gente entende precisar dele. Deus quer participar da história da nossa vida. E Noé entendeu isso, se envolveu com Deus e Deus se envolveu com ele. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus e é por isso que tudo aconteceu na sua vida, porque em andando com Deus, ele entendeu a voz de Deus para ele. E você? Anda com Deus? E você se importa com o que Deus pensa ao seu respeito? Você se importa com o que Deus pensa do que está acontecendo no mundo hoje, no nosso Brasil? Você se importa com isso? Isso é importante para você? Isso tem valor para você? Muito bem, se isso tem valor para você, entenda e saiba que Deus se importa também com você, com o que você pensa. Deus se importa com a sua vida. E eu te aconselho, a partir de agora, pensar nisso com mais seriedade e com mais aplicação de tempo em se relacionar com o Senhor. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.